estamos no ar com o 9º episódio do Pode Falar Mais. Muitos episódios já se passaram neste ano de 2024, então antes de assistir este que é novo, já volta lá, vai lá no nosso canal, se inscreva e assista todos os episódios, tem muitas histórias legais. E nós estamos no mês de março, o mês das mulheres, e por isso, neste mês, teremos apenas convidadas mulheres para contar as suas histórias como empreendedoras e também trazer dicas dentro do seu ramo de atuação, no sentido de orientar você, mulher, em vários assuntos. Para começar, então, hoje nós vamos conversar com uma mulher empoderada, que é advogada, atua na área já há bastante tempo, bela história de superação, de muitos desafios e vai contar esses detalhes para a gente hoje. Vai ainda trazer informações importantes para as mulheres no que se refere à separação, divórcio, guarda compartilhada, enfim, esses assuntos que as mulheres precisam estar antenadas. Então a nossa convidada de hoje é a doutora Andiele Maganin. Seja bem-vinda! Obrigada, Mayara. Prazer imenso estar aqui com a sua audiência. Aliás, já te sigo há bastante tempo, E eu quero te dizer que você é uma mulher que inspira outras mulheres, tanto na maternidade quanto no lado profissional, principalmente por ter seguido firme na conquista do teu sonho, que hoje é um grande sucesso, que é o Pode Falar Mais. Então, parabéns por estar aqui, inspirando outras mulheres. Ai, muito obrigada, fico muito feliz. A gente estava falando aqui, inclusive, que a Andiele já me segue desde que eu estava grávida da Lara, então a gente já se conhece de Instagram também, sigo, acompanho as tuas dicas, acho muito legal o conteúdo que tu traz para as mulheres e fico feliz de hoje a gente poder trazer um pouco desse conteúdo, dessa informação para ajudar as mulheres também que vão nos assistir. Muito bacana, Como a gente estava conversando, nós tivemos nossos filhos bem próximos uma da outra, então, querendo ou não, acabamos nos acompanhando, naquele período ali de pós-gestação, então foi muito bacana eu ter te conhecido pelas redes sociais e agora estar te conhecendo pessoalmente. Eu me coloco à disposição, Mayara, para a gente estar batendo papo aqui e estar fazendo algumas reflexões sobre assuntos importantes, para a sua audiência. Então vamos lá, começando contando a sua história, Você é natural de Meleiro, me contou que morava numa comunidade bem do interior, estudou sempre numa escola pública e lá no terceirão foi aonde teve o primeiro feedback ali, a primeira vontade, o primeiro despertar para ter vontade de ser advogada. Então conta um pouquinho dessa tua história pra gente, lá da infância, da adolescência. Então, Mai, como você falou, eu nasci e cresci no interior, na roça mesmo. Meus pais são agricultores, eles plantam arroz, Então, toda aquela infância bem na colônia mesmo, Então, tudo era muito distante ali da localidade que a gente morava, que meus pais moram até hoje, que se chama Boca do Pique. Então, desde ir ao mercado ou coisas simples do dia a dia, a gente precisava ou ir de carro, ou ir de ônibus. Então, assim, desde a escola, eu precisava me deslocar por ônibus, Então, aonde eu passei toda a minha infância, praticamente, adolescência, foi dentro de um ônibus, indo para a escola e depois, posteriormente, indo para a faculdade. Então, eu estudei toda ali a minha jornada de estudos ali, de ensino fundamental e médio, em colégio público, Era uma escola estadual ali de Meleiro. No último ano do ensino ali, médio, no terceiro ano, a minha família decidiu que queria me colocar num colégio particular. Porque do nada, assim, Ah, Andiele, esse ano tu vai fazer faculdade, então vamos te colocar num colégio particular, que não existe colégio particular em Meleiro. Então, seria em Turvo, que na época era o Servos de Maria. Então, eles conversaram comigo, a minha avó, minhas tias, minha mãe, e falaram, quem sabe tu faz agora um estudo mais forte agora, nesse último ano, para te entrar na faculdade. E eu me empolguei, eu disse, nossa, aquele sonho de menina de interior, meu Deus, eu vou estudar num colégio particular, que hoje pode ser muito comum, hoje em dia, ou para quem sempre morou em cidade, mas para quem veio lá do interior, isso era uma grande conquista, tu estudar num colégio assim particular. E aí eu super quis ir, fui morar com a minha tia na cidade de Turvo,
E aí aconteceu que eu me deparei com uma situação que eu não esperava, que era eu entrar dentro de uma turma que estava muito mais avançada, porque eram adolescentes que já estavam desde a primeira série no colégio particular, e eu simplesmente não conseguia acompanhar aquela turma ali. Então foi um período que eu sofri demais, eu fiquei com depressão e me sentia incapaz, porque por mais que eu prestasse atenção e tentasse acompanhar a turma, eu não conseguia acompanhar. Então, mas a minha ida para esse colégio, ela me trouxe, né, a minha profissão de hoje. Porque até então eu tinha na minha mente que eu queria ser uma enfermeira ou cursar nutrição, ser uma nutricionista. Né? E fui firme desde o primeiro ano, eu já pensava na faculdade que eu ia fazer, e era nutrição ou enfermagem. Nesse colégio particular, eu tive a oportunidade de ouvir vários profissionais que iam lá palestrar sobre a sua profissão, enfim. E o dia que entrou o advogado na sala, que eu vi a postura dele entrando, eu olhei e eu comecei a ouvir ele explicar sobre a profissão, porque também não era algo comum lá na minha comunidade, as pessoas procurarem um advogado, então eu não sabia muito bem o que um advogado fazia. E quando ele começou a explicar, né, na questão de lutar pelo direito das pessoas, quando eu vi a posição dele de fala, de ajudar as pessoas, de ir em busca de uma justiça, eu disse, eu acho que eu estava equivocada quanto à minha escolha anterior, né? Acho que na realidade eu quero ser uma advogada. E ali eu decidi que eu ia cursar direito, né? E acabou que não concluí o meu terceiro ano nesse colégio particular, porque aí inevitavelmente eu não consegui, né? Eu implorei para minha família para me trazer novamente para o colégio que eu sempre estudei, e aí me formei no colégio público e depois prestei vestibular e entrei para a faculdade que eu cursei na Unesc, em Criciúma. A gente sempre comenta muito aqui no podcast que as coisas sempre acontecem como tem que acontecer. Muitas vezes a gente, né, tem uma mentalidade, a gente quer mudar as coisas, mas Deus tem um plano para nós e tudo vai acontecendo no tempo dele, no tempo que tem que ser. Então, com certeza, essa tua ida lá para os Servos de Maria não foi à toa, né? Exatamente. Apesar de não ter concluído os estudos lá, mas foi lá que tu teve o primeiro insight da profissão que realmente tu iria seguir e tu se apaixonou por ela. Sim, com toda certeza, né? Talvez se eu não tivesse ido para lá, talvez eu seria outra profissional hoje, né? Porque eu gosto de... Tem um filme, Efeito Borboleta, muito antigo, famoso, né? E que também, coincidentemente, na minha adolescência, eu joguei um jogo no Play, que eu não sei o nome agora, que é em inglês, eu não vou falar aqui porque eu vou... né? Mas era um jogo que era baseado nesse filme Efeito Borboleta. Então, aparecia o cenário do jogo e, de repente, o jogo paralisava. E aí tinha duas opções. Dentro daquela situação, qual atitude você tomaria? Essa, ele te dava uma opção, ou essa segunda atitude. A forma que você ia escolhendo, não, eu quero ir por esse campo, vou escolher essa atitude aqui. O jogo virava. Então, modificava completamente o destino daquele jogo. E aquilo eu levei comigo também. Depois que eu joguei esse jogo e que eu fiquei com aquilo na minha mente, eu levei comigo, tanto na minha faculdade como depois de formada. Então, sempre que aparecia uma situação, eu pensava, espera aí, é como no jogo, né? Será que eu vou, sim ou não? Esse sim que eu tô falando hoje vai influenciar lá na frente, né? Então, foi muito assim, tudo eu pensava, porque eu sempre tive uma vontade de ser uma profissional. Na verdade, né, eu fui criada para ser uma mulher independente. Eu não fui criada para ser esposa, mãe, não fui, né? Uhum. Então, assim, eu não tinha esse objetivo, era muito simples e claro para mim na minha mente, que o único objetivo que eu tinha era me formar e me destacar e me tornar uma advogada, né? Reconhecida, enfim. E aí depois a gente aprofunda sobre isso. Hoje, né, eu vejo que... Dá para ter outras hoje que coisas eu sou juntos, mãe, né? Exatamente, eu vejo, meu Deus, como lá atrás eu estava muito focada nisso, né? Mas... é isso, assim. Então, e aí na faculdade mesmo, tu já começou os estágios. Fez 2 estágios e depois no terceiro, esse já virou o teu primeiro emprego. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Então, quando eu iniciei a faculdade, eu já queria fazer estágio,
né? Mas eu não encontrava nada. Assim, o primeiro, o segundo semestre é super normal, né? Porque você não tem experiência nenhuma. E aí, no terceiro semestre, veio a oportunidade de eu fazer estágio no Fórum de Meleiro. Para mim, foi, assim, uma maravilha, né? E aí, eu comecei a fazer o estágio lá. Fiquei os 2 anos do estágio lá no Fórum de Meleiro, então foi fundamental para mim, porque foi ali que eu aprendi a mexer no processo em si. Então, na época que eu fiz estágio lá no Fórum de Meleiro, ainda era processo físico. E a comarca de Meleiro foi a primeira a implementar o processo virtual, digital. Olha, que legal. Então, eu era estagiária nessa época, então eu acompanhei toda a digitalização dos processos físicos. Então, eu consegui ali acompanhar algo que seria muito dificultoso lá na frente se eu não tivesse nessa oportunidade. Então, eu fiquei ali durante os 2 anos. E aí, logo que estava acabando o estágio do fórum, eu fui chamada para estagiar na Procuradoria-Geral do Estado em Criciúma. E ali que eu me realizei também, porque por mais que eu fizesse estágio no fórum, não era isso que eu queria advogar. Então, eu queria estar dentro de um escritório de advocacia. Quantas entrevistas de escritório de advocacia que eu fiz e que eu não fui chamada? Eu me lembro eu no centro de Criciúma com os currículos na mão, indo de porta em porta nos escritórios pedindo uma vaga de estágio, né? Mas não fui chamada. Por que não fui chamada? Hoje eu vejo lá atrás. Talvez o meu posicionamento daquela época não era um posicionamento adequado para aquela vaga que eles estavam buscando, né? Então aí, como eu trabalhava no fórum e era processo físico ainda, muitos advogados iam buscar a carga dos processos, que era o processo físico de papel. E os procuradores gerais do estado também iam fazer esse trabalho. Então, o procurador-geral do estado, o chefe ali, o coordenador, já me conhecia e ele que me ofereceu a vaga. Ele disse, Angélia, teu estágio não está acabando aqui no fórum? Eu disse, tá. Não, então manda o teu currículo que a gente está com vaga lá na Procuradoria-Geral do Estado. Mas aí tu foi morar em Criciúma? Fui morar em Criciúma, mas eu não queria ir na Procuradoria-Geral do Estado. Eu queria ir num escritório de advocacia. Mas eu pensei, pô, vou ficar sem estágio? Não, então eu vou lá. Aí lá eu descobri que o Procurador-Geral do Estado, na verdade, é um advogado, só que advoga para o Estado. E ali eu comecei a gostar, porque daí eu trabalhei na parte de execuções fiscais. E aí a gente fazia petições, tudo igual, atualizava débito, cobrava, executava ali os devedores dos impostos. Como se fosse realmente o advogado do Estado. Exatamente. Aí eu fiquei uns 9 meses ali na Procuradoria-Geral do Estado e surgiu uma vaga num escritório de Meleiro. Eu fui morar em Criciúma com uma outra tia minha, né? Ainda bem que tinha as tias, né? Exatamente, que eu tenho um carinho enorme por essa tia, que é a tia Cassi, da minha família materna, né? E o meu tio Tito, que eu morei com eles, que foi quem fez a minha mesa do escritório que eu tenho até hoje. Então, assim, são muitas lembranças, né, que a gente vai recordando. E aí, fui morar em Criciúma, fiz estágio na Procuradoria-Geral do Estado, fiquei uns 9 meses e fui chamada para estagiar num escritório de advocacia em Meleiro, aí voltei para Meleiro. Então, tu percebe que eram bastante mudanças, assim, né? Então, quando eu entrei nesse escritório de Meleiro, era um escritório generalista. Então, era aquele escritório que fazia de tudo, né? Mas, para mim, estava ótimo, perfeito, porque eu precisava de experiências. Só que à medida que foi passando, eu fui percebendo que não era aquele modelo de escritório que eu me imaginava trabalhando, né? Permaneci lá, fiz o meu trabalho com toda a dedicação, fiz o melhor que pude naquela época. Eu fiquei uns 2 anos e meio nesse escritório, né? Eu não tinha me formado ainda. E aí, quando eu me formei, né, eu fiz uma proposta pro advogado na época. Eu queria ser advogada associada, só que era um escritório tão daquele sistema antigo que não abria espaço para outro advogado. Por exemplo, como assim? O advogado aqui sou eu, não tem vaga para outro advogado. E aí eu comecei a ficar descontente e procurar outras oportunidades. Foi quando eu fiz uma entrevista para um escritório aqui de Araranguá, né? Onde já era um escritório mais organizado, era dividido por áreas, né? Já era um ambiente melhor, já era cara de escritório, né? Porque no outro escritório era uma coisa mais desorganizada, era uma coisa mais assim, à vontade, e eu não me identificava muito, né? Então daí foi quando eu vim
para a cidade. E aí aqui foi convidada para trabalhar já na área de famílias, direito de famílias. Exatamente. No início, tu pensou, não é isso que eu quero. Exatamente. Eu segui a área das famílias. Na verdade, eu sempre digo que foi o direito das famílias que me escolheu, né? Não foi eu que escolhi essa área. Então, quando eu cheguei para a entrevista nesse escritório, fiz toda a entrevista, conversei bastante, enfim. E aí, ele me passou que a vaga era para advogada associada na área do direito das famílias. E no final, me passou a proposta, ele disse, não, eu aceito a proposta, mas deixa eu te perguntar, não tem uma outra área que eu possa estar trabalhando? Porque eu não me vejo sendo advogada de família. Daí o advogado olhou para mim e disse assim, olha, a vaga que tem é para advogada de família. Tu vai querer ou não? Daí eu... Se é assim, sim, né? eu quero, né? Vamos ver, né? Eu vou assumir essa responsabilidade e vou me dedicar a isso. E aí eu iniciei, então, assim, foi uma época que eu lembro com muito carinho, porque era um sonho que eu tinha, né? Ter um espaço. E aí veio morar em Araranguá. Não, no início não, Mai. No início eu vinha de ônibus, tá? Eu pegava o ônibus dos estudantes de Meleiro. Eu acho que hoje deve ter um abuso de ônibus, né? Não, eu não posso nem ver. Eu pegava o ônibus, porque daí meu pai tinha que ficar me levando, eu não tinha carro, né? Então, eu pegava o ônibus dos estudantes ali de Meleiro que estudavam em Araranguá, no Futurão, no Murialdo. Então, eu pegava o ônibus 6h30 da manhã, porque era o horário, chegava no escritório 7 horas da manhã, ia trabalhar e não tinha hora para sair. Eu sempre fui assim. Não é porque deu 6 horas que eu ia sair do local, né? E também o advogado que eu trabalhei, ele era muito exigente. Como, por exemplo, tu tem que dar o teu melhor. Então, não tinha essa de sair 6 horas da tarde, de chegar, de cumprir horário. E eu também já fazia porque era do meu perfil fazer isso. Então, eu ficava altas horas. 9 horas da noite, 10 horas da noite eu saía do escritório, 8h30. De 8h30 não... Daí como é que tu ia embora? Meu pai me buscava. Daí meu pai me buscava daí mais tarde. Daí eu ficava trabalhando, eu me empolgava, começava a peticionar. Daí o pai, posso te buscar? Não, pai, mais um pouquinho. Né? Pai, me busca ali umas 10. E foi. E eu trabalhei 3 anos e 8, quase 4 anos, né, nesse ritmo de foco, de fechar contrato, de produção, de produzir. E para mim não interessava se o escritório não era meu, porque eu estava criando o meu nome, eu estava me desenvolvendo como advogada e eu estava tendo uma oportunidade dentro de um escritório que no momento eu não tinha condições de ter o meu próprio. Então, Andiele, 23 anos, tu tinha nessa época que estava trabalhando aqui no escritório em Araranguá, que foi a tua primeira experiência profissional aqui na cidade, e tu já se dedicava, né, com toda a força que tu tinha, não tinha essa de não ser a proprietária, né, não ser a dona, mas estava ali 100% dedicada. Como foram os próximos anos, né, os próximos capítulos dentro desse escritório? Então, eu fui me apaixonando pelo direito das famílias, porque eu sempre fui muito interessada. Então, eu comecei a pesquisar sobre a área, sobre o assunto, e eu encontrei o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Hoje é muito conhecido, né? Hoje com a rede social, Instagram, né? Quem Isso atua é legal na a gente área, falar, porque alguns anos atrás, não são muitos, poucos anos atrás, a gente não tinha essa facilidade de ter tudo à nossa mão no celular, no tablet, no notebook, né? Era muito mais complicado ter acesso à informação. Então, tu tinha mesmo que se dedicar ainda mais, né? Exatamente, isso foi 2015, eu comecei a procurar curso de direito de família, porque eu queria me especializar naquilo que eu estava trabalhando. E aí eu conheci o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, na época, que não tinha divulgação, assim, em Instagram, nada. Eu encontrei no Google por uma pesquisa aleatória. E aí, coincidentemente, no próximo mês, teria um congresso em Gramado do IBDFAM, que seriam só profissionais de direito de família. E na época, Maio, assim, eu vou ter que ir nesse congresso. Nem que eu tenha que ir sozinha, eu vou nesse congresso. Eu peguei o telefone, eu liguei, mãe, mês que vem, Gramado, assim, assado, como a gente diz, né? Quer ir comigo? Ai, Andiele, meu Deus, tu vai dirigir até Gramado? Não, minha filha, eu disse, mãe, tu vai comigo?
ou eu vou sozinha? Porque eu vou. Eu vou, entendeu? E a mãe assim, não, é claro que eu vou contigo, né? Então, assim, nunca tinha ido até Gramado dirigindo, né? E aí eu tinha conseguido comprar o meu primeiro carrinho. Já tinha teu carro. Claro, porque daí eu ganhava por percentual nesse escritório, então fui prosperando mais. Então, como eu trabalhava demais, aquilo foi gradualmente, cada vez eu ganhava um pouquinho mais, entendeu? Então, ali eu consegui comprar o meu carrinho, que era um Fiestinha, daquele modelinho antigo, né? Então, eu coloquei a minha mãe no carro e a gente foi para Gramado, somente eu e ela, para ir nesse congresso da BDFAN. Então, foi ali onde eu conheci grandes nomes do direito de família, como Conrado Paulino da Rosa, o Rolf Madaleno, que são escritores, né? São doutrinadores do direito de família, que eles são utilizados como referência nas decisões judiciais dos tribunais de todas as instâncias, né? Então, eu conheci eles pessoalmente, eu fiz amizade com eles, isso lá em 2015, finalzinho para 2016. Então, eu ia procurando uma oportunidade, sabe? Eu cheguei a ser chamada para jantar com a turma do pessoal que organizava o congresso. Eu não tinha condições nem de ir no congresso, mas eu me virei, né? Eu parcelei, eu me virei nos 30, não tinha nem condições de ir nesse jantar que eu fui convidada. Eu disse, mãe, não interessa, eu vou me virar, porque eu vou, é uma Parece oportunidade. bem coisa de filme, né? Exatamente. Vou dar um jeito. Aí eu fiz amizade com outras advogadas de fora, né? Tem uma de Goiás, que até hoje a gente se acompanha ali, ela também teve filho, então aí tu acaba se estreitando assim, né? Então, nossa, eu vim embora desse congresso assim, ó, maravilhada, porque eu descobri um direito de família que não existia na nossa região. Porque muitos advogados, eles tem outros advogados de outros ramos, não estou generalizando, né, mas eu via muitos colegas tratando com o direito de família como algo que, é um acordo lá de divórcio, isso aí eu faço, tipo, como se fosse uma coisa bem simples, mas na realidade não, é algo muito complexo, né. E para a pessoa é muito importante. Esses temas são delicados, né? Mexe muito com os sentimentos das pessoas. Com certeza. E, por exemplo, um congresso desse, né, do IBDFAN, ele não vai te trazer somente um conhecimento técnico, ele vai abrir a tua mente para que você, como profissional, possa refletir em vários âmbitos que acontecem dentro das famílias, né? Vai te trazer, abrir um pensamento para uma sensibilidade que tu tem que ter com o teu cliente, né? Porque, querendo ou não, um advogado de família, ele é tão importante que ele mexe com as duas coisas mais importantes da vida de uma pessoa, que é a parte emocional, onde toca filhos, e a parte patrimonial, que é a divisão de bens, né? Então, é diferente, tu tem que ter o dom de ser advogado de família, não basta ser um advogado. Tu tem que ter aquela sensibilidade também para tratar aquele cliente com uma humanidade, né, como para poder enxergar ele, uma pessoa que está passando por uma grande dificuldade e que está depositando toda a confiança em você, e também tem que ter a técnica para conseguir fazer uma partilha de bens justa e não prejudicar aquela pessoa, porque se você faz algo errado numa partilha de bens, você prejudica a vida toda dessa pessoa dali para frente, né, ou se você faz algo errado dentro de uma composição familiar, de uma convivência com o filho, você pode acabar com a convivência de um pai ou de uma mãe por conta de uma mal condução de um advogado, no caso, que às vezes não teve uma sensibilidade de olhar para aquilo ali e de agir da forma que deveria ser agido. Agora, falando lá da tua história, aí tu voltou do congresso, estava nesse escritório ainda, mas um tempo depois tu resolveu empreender e ser uma advogada autônoma. Exatamente, eu fiquei quase 4 anos nesse escritório, para mim estava assim, ótimo na questão de que eu estava conseguindo, mesmo dentro de outro escritório, né, estava conseguindo ali formar o meu nome como advogada de família na cidade. E desde muito atrás, né, porque como eu fui a primeira advogada que se posicionou nas redes sociais aqui na nossa cidade como advogada exclusiva de direito de família, eu acredito que eu tenha tido uma grande oportunidade ali, de lá atrás já, em 2017, quando eu saí desse escritório, eu já ser procurada por muita gente para prestação do meu serviço. Já né? Foi visionária, né? Foi, assim, na verdade, para mim as coisas foram acontecendo, assim, foram naturalmente acontecendo, e uma coisa que eu tenho muito na minha mente, a gente tem que ter consciência de que tudo é questão de tempo. Não adianta você querer se apressar e colher um resultado de hoje
para amanhã, por exemplo, né? Tudo é construção. Então, eu fiquei 4 anos trabalhando nesse escritório como advogada associada. Eu não saí advogando do nada, colocando o direito das pessoas em risco, a propriedade, a família, né? Eu estava assessorada por um advogado mais experiente que estava ali me assessorando, me explicando os erros que ele cometeu também no passado para que eu não cometesse os mesmos, né? Trocando experiências, né? Então, é muito bacana, eu tenho muito carinho por esse escritório, né? Que me ensinou muitas coisas, né? Não foi fácil, teve momentos difíceis também, mas eu só trago comigo coisas boas desse escritório. Eu sou grata até hoje, porque talvez como aquela questão que a gente falou do efeito borboleta, talvez o meu destino teria sido completamente diferente se eu não tivesse entrado nesse escritório. Então, quando eu decidi sair, porque eu sempre quis ter o meu escritório, né? Eu já tinha esse espírito empreendedor, né? Então, eu sabia que ali não era para sempre, que ia chegar um dia que eu iria sair. Né? Então, eu já via um reconhecimento do meu nome. As pessoas já me procuravam pela profissional que eu era, né? Elas já viam no meu contato pessoal. Então, eu comecei a perceber que os clientes não procuravam mais tanto o escritório para a área de famílias, me procuravam. Então, eu refleti e pensei, acho que talvez está na hora de eu dar um segundo passo aí na minha carreira. Eu saí de lá, eu não tinha condições de abrir um escritório, Mai, porque quando eu saí de lá, eu praticamente perdi todos os clientes para o escritório e tive que começar do zero. Então, eu comecei de casa, né? Comecei atendendo em casa, do cliente 1. E eu lembro até hoje, assim, bastante... E ainda foi um dos casos que mais me chocou, assim, na minha carreira. Um caso bem interessante, assim. Que caso? Conta pra nós. Ai, meu Deus, é uma busca e apreensão de 2 crianças gêmeas. Na época tinham 5 anos de idade. A mãe, ela tinha alguns problemas psiquiátricos e era aposentada, inclusive, por problemas psiquiátricos. E ela fugiu com as crianças lá pro Cânion Fortaleza, lá no meio do mato. E ninguém sabia dessas crianças, e o pai desesperado, né, porque sabia do problema da mãe também, porque era uma família também bem humilde. E aí foi deferido a busca e apreensão, e eu acompanhei toda a diligência com o oficial de justiça, até tinha um companheiro lá meio criminoso envolvido, então era uma situação bem de risco. Foi o cliente número 1 do teu escritório em casa, primeiro. Foi. Na época eu gravei os stories ainda e mostrei algumas partes, assim, do caminho do meio do mato, nossa, foi bem uma situação bem preocupante, assim, na hora eu também me preocupava junto por conta das crianças, sabe? Mas me marcou muito quando eu vi as crianças correndo e para abraçar o pai, assim, uma situação bem emocionante. Mas, voltando, né, que eu comecei desse cliente 1, e aí eu estava no apartamento, né, porque daí, essa época, eu já morava em Araranguá, né, ali meu apartamento, meu aluguelzinho, as coisas. E aí, eu aluguei uma casa e fui morar ali, bem próximo ao Giasse do Centro. E daí eu disse, não, eu vou montar um escritório aqui na minha casa. Então, aí eu peguei a sala da casa, na parte da frente, e conversei com esse meu tio que eu morei lá em Criciúma. Eu disse, tio, ele é marceneiro. Eu disse, tio, eu preciso de uma mesa de escritório e tal. Ele disse, não, Angélia, eu vou fazer pra ti, eu vou te cobrar só um valor de custo e tal. Mas pensa numa mesa maravilhosa que hoje ainda é a minha mesa de escritório. E ele fez com todo carinho pra mim, e isso pra mim vai ser uma lembrança, assim, pra sempre, que é o apoio que ele me deu ali na época. Então, ele fez a mesa, eu coloquei, arrumei tudo do meu jeitinho e atendi os clientes da minha casa, né? Então, os clientes entravam na primeira sala, passavam por dentro da casa e sentavam lá no cantinho onde era o meu escritório. E ali eu já tava grávida, né, mãe? Pois é, aí engravidou. Ali eu já estava grávida do Henrique. Mas, pra mim, é como se eu não tivesse grávida. Eu continuei trabalhando, eu disse, vou trabalhar enquanto, né, eu puder trabalhar, porque agora que eu tinha recentemente saído do escritório, né, e aí depois, quando eu ganhar o meu filho, eu vou ficar uns 2 meses só e depois já vou voltar a trabalhar de novo, era o que eu pensava. Então, eu peguei clientes novos até o 8º mês de gestação. Depois eu parei de pegar clientes novos, porque aí ia vir audiência e coisa, eu não iria conseguir sair, né? Então, mas foi muito legal, eu consegui prosperar bem ali nessa fase minha de gestante, trabalhando no mesmo fluxo, né? Até altas horas da noite. Quem me seguia, me acompanhava naquele tempo, lembra de eu fazendo stories 2 horas da manhã, eu lembro
trabalhando altas horas, assim, porque eu tinha muito essa coisa, sabe? E não que hoje eu não tenha, mas hoje eu dou prioridade também pro meu filho, pra minha família. Até porque hoje ele já nasceu, porque, assim, né? eu entendi que isso também não é saudável, né? Aham. Nada que é demais é saudável. Eu advoguei ali na minha casa, gestante, né? 3 dias antes do meu parto normal que eu fiz, eu estava fazendo audiência ali em Criciúma. E aí, depois que o Henrique nasceu, eu até tentei voltar com 2 meses, mas tentei, mas e daí depois eu admiti que eu não conseguia, porque é muito, só quem é mãe sabe, né? Aham. O puerpério é complicado. É complicado. E aí, eu fiquei 4 meses parada, assim, só curtindo meu filho ali e tal. E depois eu disse, não, agora eu vou voltar. Quando eu voltei, eu disse, não, em casa não dá mais, eu vou ter que alugar. Até porque aí tem uma criança pequena, Exatamente. É muito difícil conseguir conciliar as 2 rotinas. Com certeza. E daí eu conheci uma amiga minha e ela tinha um escritório bem pequenininho, que era ali no centro também. Daí ela assim, amiga, eu quero ir para um lugar maior. Só quem sabe então a gente divide um espaço. Daí ela assim, não, beleza. A gente começou a ver as salas. E aí a gente encontrou uma sala bem ali no centro, do lado da igreja, em cima ali onde era na época o Papaléguas, lembra? Sim, o Papalégua, gente, que era a hamburgueria do Isaac, que foi nosso entrevistado anterior. Então, se vocês não assistiram ainda o episódio do Isaac, corre lá, porque tá muito legal. Ele contou aí várias dificuldades e desafios que passou e contou, inclusive, muito sobre a época do Papalégua. Exatamente, era bem essa época, né? E aí a gente colocou lá o escritório bem simples, assim, no início, né? Aquela coisa de começo, o dinheiro bem contadinho. Então, eu tinha exatamente... Porque como eu tinha parado de pegar clientes com 8 meses de gestação, a minha renda tinha... E ainda ficou mais 4, né? Exatamente, então a minha renda que eu tinha era de casos anteriores, alguns já tinha pago e aí já não tinha mais, então eu tinha exatamente o dinheiro para pagar o aluguel, a energia e a internet e os móveizinhos ali que eu comprei na internet. Contadinhos ali para... Então, quando tu aprende já como funciona a questão ali do empreender, tu já sabe o caminho, né? Então, eu sabia que era uma questão... Já tem um fluxo, né? Então, deu super certo. Então, em questão de 4 meses, eu já tinha me estabilizado novamente. E aí, foi onde eu senti a necessidade de contratar uma estagiária. A princípio, foi meio período. E aí, foi indo. Foi chegando pessoas na minha equipe, né? Depois, eu já contratei uma advogada associada, que até, inclusive, ficou até pouco tempo conosco ali no escritório. Contratei outra estagiária, que hoje, né, já é advogada, é associada comigo ali no escritório, Antunes e Maganin. Teve outros estagiários. Então, assim... Pandemia, né? A minha amiga que estava dividindo os custos para mim, olhou para mim e disse assim, amiga, eu tenho uma notícia para te falar, eu tô fechando o escritório, eu vou trabalhar com outro ramo, não vou mais advogar e tu vai ficar sozinha na sala. E era pandemia, Mai. Em plena pandemia. E eu tava assim, né? Recomeçando, disse, meu Deus, como é que eu vou pagar isso sozinha? Eu disse, não, vamos lá, vou dar conta, vai dar tudo certo. E deu, e graças a Deus deu tudo certo, assim. Então, aí eu fui, daí depois, graças a Deus, foi cada vez mais melhorando, assim, né? E aí eu comecei a me animar, disse, agora eu vou botar uma decoraçãozinha no escritório, vou botar um espelho aqui e tal. E o meu escritório estava pronto ali no centro, era só trabalhar. E aí, como eu gosto de um desafio, né? Gosto de recomeçar, exatamente. Né? A Débora Antunes chega para mim e marca um almoço. Então, ela vem marcar esse almoço e para conversar comigo. Eu mais ou menos já desconfiava, porque uma semana atrás eu tinha tido um sonho que eu iria abrir uma sociedade, que eu iria me mudar daquele escritório ali que eu tinha, que eu ia para um outro muito maior. Inclusive, eu cheguei no outro dia contando pro pessoal da minha equipe, que eu no sonho eu vi nitidamente a gente mudando a mesa e tal, e na outra semana a Débora me chamou. E aí a gente conversou ali, até contei pra ela na época do sonho, e onde a gente decidiu abrir em conjunto um escritório maior, com mais suporte, né, com o objetivo de aumentar a equipe, enfim. E aí deu super certo, assim, até a gente não tinha um projeto de fazer isso de forma tão rápida, mas as coisas foram acontecendo, logo a gente encontrou a casa, né, que hoje é o nosso escritório, e já marcamos a mudança, enfim, então
E que Nasceu hoje, Antunes e Maganin. hoje é um escritório bem reconhecido na cidade, né? Eu sigo o Instagram de vocês, tanto o teu quanto da doutora Débora. Admiro muito também a Débora. Um dia quero trazer ela aqui para também contar a história dela. E eu acho muito legal porque vocês são duas mulheres advogadas e que passam uma imagem de que vocês incentivam os novos advogados, os estudantes ainda, como vocês já foram, né? Então, vocês hoje têm uma equipe também, tem os advogados associados, tem os estagiários, e vocês são realmente uma empresa também, né? Sim, exatamente. Né? Então, no início, a gente ainda não tinha a empresa constituída, depois a gente passou por toda aquela burocracia de constituir a empresa, entender como as coisas funcionavam. Então, hoje no escritório, além da função advogada, eu tenho a função empresária, de gestão, de pensar nas métricas, pensar na questão do alinhamento das equipes, nas questões de financeiros, enfim. Então, acaba que chega um momento da vida do advogado que ele constitui uma empresa que ele se vê, às vezes, muito mais empresário do que advogado, porque, né... Tem que gerir tudo isso. Exatamente, né? Mas eu gosto, assim, é uma parte, assim, que eu gosto bastante de fazer, tanto advogar quanto o lado do empreendedorismo. Angeli, entre tantos desafios, recomeços que tu compartilhou com a gente, tem como tu escolher o mais difícil, o mais desafiador de todos eles, que talvez tenha te feito refletir se precisava desistir, se sentiu perdida também? Então, Mai, os desafios são diários, né? Então, vira e mexe acontece algo ali em processos ou enfim, no dia a dia, né, da advocacia que às vezes te faz repensar se realmente vale a pena, porque é uma profissão pesada a advocacia, ela não é uma profissão leve, né? Tem até uma frase que a advocacia é para os fortes. E realmente é. Então, são inúmeros desafios. Agora, um dos desafios que eu trago como destaque aqui, principalmente pelo tema da nossa conversa, que é o mês das mulheres, foi quando eu me tornei mãe. Que foi quando eu entrei em uma incógnita, porque, né, eu tinha a Andiele mãe e a Andiele profissional. Que lembra que no início da nossa conversa eu te falei que eu não fui criada para ser uma esposa, mãe, eu fui criada para ser uma mulher forte, uma mulher independente. Então, ali naquele começo da minha gestação, eu passei por muitos desafios, porque eu não consegui, na época, entender como ser as duas Angieles. Como conciliar, né? Exatamente. Então, foi um constante aprendizado. Eu demorei uns 2 anos para eu poder entender como que a nova Andiele, porque a gente sempre fala que quando um filho nasce uma nova mulher. Então, eu tive que me redescobrir também como mulher, né? Então, demorou uns 2 anos para eu poder entender como que era a logística, como que eu ia organizar essa situação entre não deixar o meu trabalho de lado e não deixar o meu filho de lado. Por quantas vezes eu me sentia culpada quando eu estava com meu filho e eu não podia estar ali, talvez, fazendo uma petição. Ou por quantas vezes eu me senti culpada por trabalhar um pouco até mais tarde e não puder estar com meu filho naquele momento. Então, eu passava muito essa dualidade, sabe, de responsabilidades, de na época não saber como, né? Mas, graças a Deus, depois eu fui me adaptando, né? E hoje, assim, meu Deus, a minha maior felicidade é ser mãe do Henrique. E nós dois temos uma conexão, assim, fortíssima que não tem explicação. Inclusive, ele é bem parecido contigo, né? Eu acho os olhos dele são ele os teus. É muito lindo, assim. A mãe é suspeita em falar, né? Mas ele é um amor de menino, assim. Ele é um menino muito amoroso, né? Eu também sou muito amorosa, então nós dois, a gente vive grudadinho um no outro. Então, hoje em dia, Sim. Nossa, é uma coisa muito bem resolvida isso, né? Então, eu consegui me organizar para eu ter o meu momento, que é o meu momento lá no trabalho, e o meu outro momento como pessoa mesmo, como mulher, como mãe, né? Como companheira, enfim, né? E eu acredito que muitas mulheres passem também
por isso, né? Exatamente, é o que eu ia falar agora. Eu tenho certeza que muitas mulheres se identificam com o teu relato, inclusive eu me identifico, porque para mim foi muito desafiador também. Minha maternidade, a minha gravidez também não foi planejada e foi numa época muito difícil financeiramente, né, minha e do Walter, e eu tive que voltar a trabalhar quando a Lara tinha 28 dias e eu precisava levar ela comigo. E a Michelle me ajudava a cuidar dela. A Michelle, o David, o Eduardo, a Carla, enfim, o pessoal que fazia parte da equipe de onde eu trabalhava. Então eu precisava sair para fazer as matérias e deixava ela lá, ela super pequenininha. A minha era mais apavorada, ela falava, meu Deus, se ela acordar, o que eu vou fazer? O nome deles na escola, quando ela começou a ir pra escola, o nome deles estava lá, porque podia ser que eles precisassem buscar ela se eu estivesse em algum lugar longe. A rede de apoio, né, Mai? Então, assim, foi muito difícil. Hoje, olhando pra trás, eu tenho certeza que tu pensa isso e muitas mulheres também. A gente pensa, como que nós conseguimos? Como que a gente não surtou e a gente conseguiu seguir adiante? Mas a gente sempre consegue, a gente sempre dá um jeito, a gente vive aquilo que a gente precisa viver e todas essas fases, elas nos fortalecem e nos fazem as mulheres que nós somos hoje. Sim, com certeza. E à medida que nossos filhos crescem, são novos desafios. Mas eu ainda não sei, porque o meu filho ainda é pequeno, da idade da tua. Mas eu acho que aquele início é muito puxado, justamente, né, porque a gente tá se redescobrindo como mulher, como pessoa. A gente não sabe mais se a gente vai ser a mesma pessoa de antes ou se vai ser tudo diferente. Exatamente. Então é muito complicado. E já que nós estamos falando desse tema, quando existe um divórcio com um bebê pequeno, deve ser ainda mais difícil, mais complicado. Quais são as principais orientações que tu, como advogada, poderia passar? Eu sei que é bem complexo, mas se tiver alguns tópicos, né, que a gente possa passar para as mulheres, que acontece muito, né, se separam aí logo nos primeiros meses, quando a criança é pequena. Quais são as principais orientações? Então, Mayara, é um índice muito alto de homens e mulheres que se separam com a chegada de uma criança, né? Então, você vê hoje em dia muitos casais com crianças com 1, 2, 3 anos de idade se separando. E a gente verifica que é por conta mesmo dessa modificação na vida daquele casal, né, que tudo muda, né? Então, para você ter um filho, você tem que estar preparado psicologicamente para isso, né? Ter a consciência de que vai ser um período que você vai precisar se abdicar de coisas pessoais para se dedicar para aquele serzinho que veio, que chegou na família. Mas o que acaba acontecendo muitas vezes, né? Acaba sobrecarregando tudo para a mulher e ela não tem um apoio que às vezes ela espera que o pai dê no momento ali, que é um momento extremamente delicado para a criança e para ambas as pessoas. Então, acaba muitas vezes tendo uma sobrecarga da mulher, acumulando em brigas durante o cotidiano que vem a acontecer o divórcio, né? Então, as dicas que eu tenho a trazer aqui é que a gente vê muito divórcios acontecendo e guardas sendo combinadas, guardas e pensões e visitas sendo combinadas, como popularmente conhecido, de boca. Só que o grande perigo é que esse combinado que se faz entre pai e mãe sobre as responsabilidades dos filhos, ele não tem validade nenhuma. Quando a gente fala de guarda, de pensão alimentícia, de regime de convivência familiar, isso tem que ser regularizado. E quando eu falo regularizado, não basta você escrever num papel que vocês combinaram e ir no cartório reconhecer a firma, né, reconhecer a assinatura. Você precisa entrar com o processo judicial porque tem um menor de idade envolvido. Então, esse acordo precisa ser revisado pelo Ministério Público e homologado pelo juiz para que ele tenha validade. Então, se você não tem a guarda do seu filho, a guarda judicial do seu filho, significa que você não tem a guarda do seu filho. Se você não tem uma pensão alimentícia regularizada, você não tem uma pensão alimentícia. E aí não tem nem como cobrar, né? Isso significa que se aquele pai não pagar naquele mês, você não tem como cobrar esse atrasado. Então, se você ficar esperando a boa vontade dele, passou um mês não pagou, passou outro não pagou, passou 5 meses não pagou, aí depois você buscar um advogado para regularizar essa situação e cobrar esses atrasados, significa que você não vai ter nada de atrasados para cobrar, né? Você só consegue cobrar pensões atrasadas se você tem uma decisão que determina o valor exato daquela pensão alimentícia. E igualmente para a guarda,
né? Há um risco muito grande você ter o seu filho e não regularizar a guarda, que é o quê? Ser surpreendida com o pai pedindo a guarda da criança. Se bate no judiciário um pedido de guarda por um pai, tá? E aí é uma coisa muito séria que a gente tem que falar aqui, que existem vários tipos de profissionais. Existem profissionais que usam de mentiras para conseguir decisões vantajosas. E eu já vi muito ao longo desses 9 anos de advocacia que eu tenho, muitas vezes, não quero generalizar, porque pode acontecer tanto com pai ou mãe, de pedir guarda dizendo que a criança está morando, que a mãe abandonou, que a criança está morando com o pai, e o juiz determinar uma guarda provisória e a mãe receber a notícia de que ela perdeu a guarda do filho, mesmo que de forma provisória. Porque depois que o juiz fixa pela primeira vez, para você conseguir modificar é muito mais difícil. Então, a importância da regularização da guarda e dos alimentos, né, é o primeiro passo aí que a gente traz como orientação quando está numa situação de divórcio ou de dissolução de união estável. Com relação à pensão, porque isso eu vejo que é uma coisa muito comum, eu vejo entre pessoas que eu conheço mesmo isso acontecer, de às vezes falar só por boca mesmo, como tu falou, ou não ter o conhecimento de saber quanto que eu devo cobrar, né, de pensão para o pai da criança, né? Porque às vezes o pai da criança quer dar-lhe um valor irrisório, achando que já está sendo o suficiente, porém, nós que convivemos com uma criança no dia a dia, sabemos o quanto né, o quanto a gente gasta para ter uma criança. Tem os casos, né, de doença, no dia a dia sempre tem alguma intercorrência, precisa comprar alguma coisa nova, enfim, os gastos, né, não são algo fixos, né, eles são variáveis. E como que a mãe pode ter essa informação para não ser passada para trás na hora da pensão ali, de negociar isso com o pai? Então, a fixação do valor da pensão alimentícia, ela é pautada sobre 2 aspectos. O primeiro é as necessidades do filho. Então, é essencial que seja feita um cálculo de todas as necessidades do teu filho. O que ele precisa naquele mês para ele se manter? Porque como você falou, que os gastos são variáveis. Não, a gente tem gastos fixos e gastos também variáveis, né? Então, você precisa ter uma noção do mínimo de uma necessidade fixa do teu filho. O meu filho necessita de tanto para ele poder sobreviver com gastos fixos, né? Daí, tirando aí gastos extraordinários, como, por exemplo, uma festa de aniversário ou algo que é eventual, né, que vem ali na medida da convivência, enfim, né? Então, você precisa primeiro ter uma noção de quanto que o seu filho precisa. Qual é o estilo de vida do seu filho? Seu filho estuda em colégio particular? Seu filho tem plano de saúde? O seu filho faz uma atividade extracurricular? Seu filho é portador de alguma doença que necessita tratamento? Porque tudo isso influencia na hora de você calcular o valor de uma pensão alimentícia justa. E o segundo ponto que influencia é a questão econômica do genitor. Então, basicamente, o quanto maior a capacidade econômica do genitor, maior tende a ser o valor da pensão alimentícia, que vai ser pautado no princípio da proporcionalidade. Então, o juiz vai analisar os gastos dos filhos, as necessidades que eles têm, e a capacidade econômica do pai. E aí ele vai usar um parâmetro para poder ali, dentro desses 2 pontos, definir um valor que aquele pai consiga estar pagando, que vá cobrir também, além das necessidades básicas, necessidades, de repente, extraordinárias, ou como lazer, ou com saúde, educação e tudo mais, né? E que não vá prejudicar o sustento daquele pai, né? Então, assim, em casos em que o salário do pai não é tão alto, acaba tendo uma barreira ali, uma limitação, porque tu não consegue ter margem para, por mais que a criança precise de um valor maior de pensão, não pode prejudicar o pai, o pai também não conseguiria pagar sem prejudicar o próprio sustento dele, né? Então, tudo é bem complexo, assim, de fazer essa análise, por isso que uma pensão de boca, você não consegue mensurar numa simples conversa, que quanto que seria justo. São vários âmbitos que você precisa ali colocar em pauta para poder definir um valor de uma pensão alimentícia, né? Então, por isso que é essencial, né, sempre procurar um advogado e regulamentar,
para que você siga, né, com os direitos dos seus filhos regulamentados e que, caso aconteça algo lá na frente que você precise de uma intervenção judicial, você vai conseguir ter acesso a coisas com uma maior facilidade do que você ter que lá na frente fazer todo esse trabalho inicial. E aí não vai ter direito a nada. Uma dica também muito importante para as mulheres, Mayara, é o seguinte: no momento da separação, até mesmo às vezes antes de você comunicar que você quer o divórcio, quer se separar, enfim, você precisa consultar um advogado, né? Um advogado de preferência que tenha atuação em direito de família, para que você possa chegar para ele e apresentar toda a sua situação, incluindo filhos, patrimônio, etc., para que você colha as informações, verifique mais ou menos como ficaria, para que você seja orientada naquele momento, às vezes para você ter uma orientação também de quais documentos você já consegue ter acesso dentro da casa. Porque se você sai de cabeça quente do lar, né, vamos supor, a mulher, não aguento mais isso aqui, vou sair. Muitas fazem isso, tá? Saem, vão para casa dos pais, vão para outro lugar, não leva nada, deixa tudo lá. Então, às vezes, tem documentos que você não consegue depois ter acesso. Por exemplo, se o casal comprou um imóvel com aqueles contratos de gaveta, por exemplo, às vezes está guardado numa gaveta ali dentro da casa, que enquanto você está na casa, você consegue ir lá fazer as fotos do documento para depois conseguir pedir a partilha desse bem. Porque não vai ter outro registro desse imóvel, né? E depois ele não vai te passar também a cópia do contrato, né? Ele vai considerar que nem existe esse imóvel. Então, se você toma esse cuidado, mas você precisa ter as informações para saber o que você precisa pegar, né? Para levar consigo, para se resguardar, para não ser passada para trás lá na frente, né? Então, é essencial, né? Que busque conhecimento, né, que se informe, que veja qual é a melhor forma de se fazer, de comunicar também uma separação, que você já tenha pego toda a documentação que você precisava minimamente para você não ser passada para trás futuramente. E nós estávamos conversando e, inclusive, essa questão da sobrecarga da mulher já está sendo cogitada em teses, né, de juízes, para ser também contabilizada lá na pensão que o pai vai precisar pagar, é isso? Isso. Então, Mayara, esse é um entendimento recente, né, que vem do ano passado para cá, que os tribunais têm cada vez mais adotado, que é a questão do gênero na hora de você definir o valor da pensão alimentícia. Então, antigamente, como eu expliquei ali, os juízes, eles consideravam apenas a questão dos dois pontos, as necessidades e a possibilidade do pai, né? Hoje eles já vêm reconhecendo cada vez mais o trabalho da mulher nos cuidados com os filhos, porque também não generalizando, porém, né, é muito comum e já vem isso enraizado lá de outras gerações, que a mulher que fica responsável pelos maiores cuidados e dedicações, né, referente àquele filho. Então, geralmente é a mulher que sai do trabalho para poder levar o filho a uma consulta médica, geralmente é a mãe que vai atender alguma necessidade urgente do filho naquele momento, e que vai se preocupar, que vai estar ali presente, fazendo as tarefas escolares, dando todo o apoio, todo o afeto, né, todo aquele trabalho mesmo que vem da mulher propriamente dita, e muitas vezes o pai, ele acaba se colocando numa posição mais confortável, onde ele paga a pensão alimentícia, ele visita o filho poucas vezes, né, durante ali um mês, e acaba ficando algo muito desproporcional. Então, os tribunais vêm entendendo cada vez mais esse trabalho da mulher e vêm considerando essas teses, né, quando elas são colocadas ali, quando elas são trazidas ali no processo de fixação de pensão alimentícia, para que eles possam estipular um valor a mais ali da pensão alimentícia por conta desse trabalho feminino. Olha, eu achei isso o máximo. Eu sou uma defensora de mulheres, porque como mulher, como mãe, eu enxergo, né, essa sobrecarga realmente. E quando a gente conversa com as amigas, a gente percebe que isso é muito natural.
na maioria das casas isso acontece. Não que seja culpa do marido, do pai, enfim, não é isso, como a gente comentou aqui, é uma cultura de outras gerações. Então, até a gente conseguir igualar isso, vai demorar um tempo, né? E, claro, tem situações, realidades e realidades. Muitas pessoas, muitas famílias têm acordos em casa que funcionam muito bem. Mas tem outras que realmente a mulher se sente sobrecarregada. Exatamente. E em casos, né, de divórcio, em que a mulher, na maioria das vezes, mora sozinha com a criança ou com as crianças, no caso de mais de um filho, nada mais justo do que ela ser, pelo menos, recompensada por isso. Exatamente, né? E às vezes até dentro de um casamento, né, é comum você ver o acúmulo de tarefas que a mulher tem, porque além de ela ter também que trabalhar fora, ela quando chega à sua residência, que é o momento que deveria estar descansando, ela está trabalhando novamente com os serviços domésticos, com os cuidados com a criança, com a preparação de um jantar para a família, enquanto comumente o homem está lá deitado no sofá assistindo uma TV. Né? Então, claro, como você falou, em muitas famílias existem acordos, né? E existem também pais que ajudam não, né? Que não é né? uma expressão a ser falada, que cumprem também com as suas obrigações, né? Mas, na maioria dos casos, a gente vê aí muitas famílias onde a mulher acaba se sobrecarregando demais. E uma dica que eu deixo aqui para as mulheres, né, com relação a isso, é conversar com os maridos, né? Fazer acordos com eles realmente. Durante o casamento, né? É legal, é importante fazer isso. Lá no início, né, quando o bebê nasce, quando a gente está se adaptando a essa fase, ninguém sabe direito o que tem que fazer. Se nós mulheres não sabemos, imagina eles. Exatamente. Estão perdidos. Então, cabe a nós, sim, tomarmos a iniciativa de chamar o marido, tá pesado pra mim aqui, eu preciso que tu me auxilie mais ali, e, né, vai ajustando isso, porque também se a gente não falar, eles não vão saber, né, aonde eles vão entrar e participar. Então, pra gente evitar divórcios, gente, vamos conversar em casa antes, que tem como solucionar isso também, né? E assim, por mais que eu sou advogada de família, que o meu trabalho é fazer divórcios, eu sempre digo para as pessoas que me procuram, e quando eu sinto que a pessoa não está decidida, né, eu tenho uma conversa reflexiva com essa pessoa. O divórcio é o último caminho, e principalmente quando você tem filhos, né, porque não é fácil para uma criança ter pais separados, né? E mesmo que seja tudo numa boa, você tem que considerar que a partir do momento que ocorre um divórcio, novas pessoas entrarão naquela composição familiar. Padrasto, madrasta, né? Então é isso, são mais duas pessoas dando opiniões, que se em dois já é difícil, né, de você conseguir ali minimamente ter decisões conjuntas, imagina com outras pessoas às vezes falando uma coisa aqui, uma coisa, às vezes no início da separação, muito comum, tá? Ali o homem e a mulher, não, vamos fazer amigável, vamos fazer dessa forma, eu combino isso e isso, e isso acontece muito com pensões acordadas ali, sem regulamentação. Depois, né, vai lá, o homem encontra uma nova esposa, uma nova namorada e começa a trocar tudo o que ele tinha falado lá, porque tem outra pessoa lá influenciando, né? Isso é muito comum, né? Então, o divórcio é uma decisão muito séria, né? Então, o momento que você decide pelo divórcio é porque você já tentou todas as possibilidades e todas as possibilidades foram esgotadas. Outra dúvida que eu tenho, e que eu acredito que as mulheres também tenham, é com relação aos tipos de guarda. Tu pode explicar um pouquinho melhor pra gente? Então, hoje nós temos 2 tipos de guardas regulamentados no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que seria a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Tá? Existe uma terceira via da guarda alternada, que muitas pessoas confundem com guarda compartilhada, porém esta guarda alternada não tem regulamentação jurídica. Ela tem sido adotada por alguns tribunais, ela antigamente era mais adotada por alguns tribunais, que é aquela famosa 15 dias com um, 15 dias com outro. Então, este tipo de guarda, que é a guarda alternada, ela não tem regulamentação jurídica e muitos tribunais não aceitam porque já foi constatado que é prejudicial para o desenvolvimento da criança, onde a guarda alterna, né? Ela fica uma semana à guarda da mãe,
Na outra semana, a guarda é do pai. Então, naquela semana, só a mãe decide. Na outra semana, só o pai decide. Então, isso gera impacto, né, ali nas decisões importantes na vida do filho. Então, hoje nós temos a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Hoje, a regra é guarda compartilhada, tá? Como funciona? Guarda Vamos compartilhada. lá, eu vou falar primeiro da unilateral. A Tá. unilateral é a que sempre foi adotada, onde somente um dos genitores tinha a guarda da criança. Ou seja, somente um dos genitores decidiam acerca das decisões que deveriam ser tomadas em relação àquela criança, tá? Com a vinda da guarda compartilhada como regra, tá? Que também é recente, então a gente vê os tribunais com mais ênfase na fixação da guarda compartilhada aí de uns 5 anos para cá, tá? Porque até antes, mesmo já sendo guarda ainda, eles ainda tinham tendência de fixar guardas unilaterais. Hoje não, né? Hoje é muito difícil você conseguir uma guarda unilateral. Então, existe algumas situações que autorizam. Mas eu vou explicar o que é a guarda compartilhada, tá? Para que vocês possam entender como funciona. A guarda compartilhada, ela só diz respeito a tomadas de decisões. Então, significa que a guarda é dos dois, do pai e da mãe, com decisões tomadas em conjunto. Apenas isso. A guarda compartilhada, ela não tem nada a ver com os dias que vai ficar na casa de um ou os dias que vai ficar na casa de outro. Ela não determina dias, tá? Você pode muito bem ter uma guarda compartilhada com um pai que convive com o filho em finais de semanas alternados, por exemplo, porque a rotina dele não permite que ele consiga, né, conviver com aquele filho semanalmente, ou uma distância, ou enfim. E essas decisões dos dias, ela é muito personalizada, então. Bem personalizada. Porque depende da rotina daquela família, né? Então, você pensa, às vezes você tem um pai que é caminhoneiro, como que você vai instituir uma visitação semanal, por exemplo, todas as quartas-feiras a criança vai ficar com o pai se ele tá trabalhando, se ele tá viajando, né? Então, por exemplo, profissionais que trabalham com escalas, né? Às vezes não tem como definir um dia, porque às vezes naquele dia que vai cair é o dia que... Então, é muito particular de cada família. Tá? Então, para concluir da guarda compartilhada, as decisões tomadas em conjunto, a guarda dos dois, porém há a fixação de uma base de residência da criança. Então, a criança ela tem uma casa, tá? Então, geralmente, a base de residência ela é fixada com a mãe, certo? Uhum. E nessa base de residência, onde vai ser a residência da criança, a criança tem necessidades fixas, que é pagamento de escola, pagamento de moradia, pagamento de alimentação, de vestuário, de energia, de internet e diversos outros, né, saúde, enfim. Essa pessoa que tem a base de residência do filho, ela é responsável por gerenciar e administrar esses gastos dos filhos. Então, ela que vai fazer todos os pagamentos. Por isso que é determinada uma pensão alimentícia. E muita gente acha que na guarda compartilhada não precisa pagar pensão alimentícia, mas isso é um grande mito, né? Existe sim, igual na guarda unilateral, um valor de pensão alimentícia que vai ser arbitrado pelo juiz, né? Então, aquele pai ou mãe que não tem a base de residência do filho na guarda compartilhada, ele vai pagar um valor que vai ser determinado com base nas necessidades do filho e na possibilidade econômica daquele que paga a pensão alimentícia, porque a pensão não é só comida. A pensão ela tem que acompanhar o estilo de vida dos pais, né? Uma família que tem um padrão de vida X, quando há separação, essa criança não pode ter esse padrão de vida rompido. Tem que manter o padrão de vida daquela criança, as coisas que ela é acostumada, por conta de que a criança continua sendo filho tanto do pai quanto da mãe. E o divórcio não tem nada a ver com aquela criança em si. Não foi isso é a um criança casal. que tomou a decisão, Exatamente, a família continua, né? Então, basicamente, a guarda compartilhada é assim que funciona. Guardas dos dois,
responsabilidades tomadas em conjuntos, uma base de residência fixa, que pode ser a casa da mãe ou a do pai, e um valor de pensão alimentícia determinado judicialmente, que aquele que tem a base de residência vai ser o responsável por administrar todos os gastos do filho. Angélica, com relação à guarda compartilhada, né, já que hoje ela tem sido a mais utilizada, mas é uma regra? Todos os casos são definidos como guarda compartilhada? Hoje, a guarda compartilhada é regra. Porém, existem duas situações que justificam a não fixação da guarda dos filhos na modalidade compartilhada. A primeira seria em caso de o genitor concordar que a guarda seja unilateral. Então, ele abre mão de ter a guarda compartilhada do filho. Não, eu não faço questão, eu abro mão da guarda compartilhada, pode ficar a mãe com a guarda unilateral, por exemplo. Né? E a segunda situação foi que recentemente também houve uma modificação na lei, onde em casos de medidas protetivas e mulheres vítimas de violência domésticas, está proibido a fixação de guarda compartilhada. Então, toda vez que houver um caso de violência doméstica, que essa mãe se divorciou ou saiu de casa, se separou e foi em busca de regularizar a guarda dos filhos, já vai ser noticiado que ela é vítima de violência doméstica conforme a medida protetiva do número que foi cadastrado lá no fórum, que o juiz já vai puxar essa medida protetiva, né? Então, o juiz vai fixar ali, porque é proibido a guarda compartilhada, fixaria aí na modalidade unilateral. Por quê? Porque a guarda compartilhada é decisões tomadas em conjuntas. Então, você pensa bem, como que vai tomar decisões em conjunto se existe uma medida protetiva e a vítima não pode conversar com o agressor sobre qualquer assunto? Não então, tem como. Inviabilizaria. Então, foi o ano passado também, em torno, acredito, de novembro, mais pro final do ano. Bem recente Que foi mesmo. muito recente. Porque até então, todo caso que caía era guarda compartilhada, né? Claro que existem muitas exceções, né, Maiara? E também eu costumo dizer que cada cabeça é uma sentença. Então, cada juiz também tem a sua particularidade, a sua experiência de vida. E ele é um ser humano. Por mais que ele é imparcial, ele vai decidir de acordo com as experiências de vida também, que, né, enfim, que ele passou, das convicções, das ideias dele. Então, assim, né, é muito comum acontecer, né, em juízes diferentes, com decisões diferentes também. Claro que se segue uma lógica, né, das leis, das ordens e tal, mas geralmente, né, a guarda compartilhada é a que predomina, a não ser casos excepcionais, como eu passei aqui. Angélica, eu ficaria falando muito mais contigo aqui. Hoje, nosso episódio vai ser um pouquinho maior, mas nós falamos, né, contamos a sua história e nós precisávamos falar sobre esses temas do direito de famílias, mas mais especificamente para as mulheres. São temas importantes, temas atuais. A Angélica trouxe temas aqui super recentes, né, que eu espero que possa ajudar vocês, mulheres, que passam por essas situações, para que vocês tenham aí o respaldo que vocês merecem e vocês precisam. Então, quero te agradecer mais uma vez pela tua presença, pela tua entrega aqui com a gente. Foi um prazer te conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, né, da tua vida pessoal e da tua competência como advogada. Eu que agradeço o convite, Maiara. Foi um prazer muito grande estar aqui, batendo esse papo com vocês. É um assunto que eu gosto muito, né, de tratar, o direito das famílias, né, o que eu vivo todos os dias, e para mim foi um maior prazer estar aqui conversando, te conhecendo também pessoalmente. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o teu convite. Então é isso, vamos encerrando mais um episódio. Antes de encerrar, os nossos recadinhos paroquiais aqui. Primeiro deles, se inscreva no nosso canal, nos ajude a compartilhar e levar o nosso conteúdo ainda mais longe, e temos também espaços ainda para patrocinadores, para você, a sua marca aparecer aqui junto com o nosso podcast, junto com os cases de empreendedores de sucesso da nossa região. Então assista aí agora os nossos comerciais, e se você quiser ser um deles, é só entrar em contato conosco. Até o próximo episódio.
carro é uma decisão muito importante, que envolve muitas emoções e dúvidas. Mas com a equipe da Auto 15 Veículos, você pode ficar tranquilo. Com seminovos de procedência e até mesmo opções de carro 0 km, eles garantem as melhores negociações de mercado. Não espere mais, vem para Auto 15. Há 40 anos, a PS Contabilidade é uma referência em seu segmento. Com uma gestão inovadora e atualizada, a equipe está sempre conectada às principais atualizações tributárias e fiscais. Junte-se aos cases de sucesso que fazem parte do time de clientes da PS e agregue mais valor à sua empresa. Entre em contato e agende uma consulta personalizada para o seu negócio.